A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Convido vocês para começarmos o capítulo 15 da Epístola de Paulo aos Coríntios, que é 1 Coríntios, porque no livro de 2 Coríntios, se não me engano, não vai até o capítulo 15. Então é 1 Coríntios 15, amém? Vamos estar falando sobre um tema muito importante. Vamos comigo, amém? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também vocês receberam e no qual também vocês permanecem, pelo qual também sois salvos, se vocês o retiverem tal como vos tenho anunciado. Se não é que creis em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ele foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui, meus irmãos, ele já começa falando: notifico, irmãos, o evangelho que já vos tem anunciado. Ou seja, que ele está falando do evangelho que ele tinha anunciado para eles, qual eles permaneceram. E ele ainda fala: vocês serão salvos se vocês tiverem absorvido tudo conforme eu vos ensinei. E aqui ele está ensinando aquele povo. Está falando: se vocês estiverem seguindo do jeitinho que eu dei para vocês, eu estou anunciando o evangelho que vocês já têm. Vocês só precisam segui-lo que eu passei para vocês até o fim. Vocês não precisam inventar nada. Aqui ele está dizendo que não é necessário inventar nada. Já está tudo feito, está tudo consumado. Por que o irmão apóstolo Paulo está escrevendo isso a eles? Você que está com sua Bíblia aí já sabe o título, mas o porquê dele estar passando isso para eles? Que não era uma coisa nova. Paulo não está falando de algo novo. Paulo não está falando de um evangelho novo. Paulo não está criando um evangelho da mente dele. Pessoal, mas por que ele está falando a mesma coisa que eles já estavam carecas de saber? Meus irmãos, por quê? Meus irmãos, quem aqui lembra da parábola do joio e do trigo? O trabalhador plantou uma boa semente. Veio um inimigo enquanto eles estavam dormindo e plantou uma má semente. Ou seja, tem uma má semente misturado com a boa semente. E quem vai separar é Jesus. E o que eles estavam falando aqui? Paulo vai falar sobre uma coisa muito importante que está no Evangelho, pessoal, que é o nosso Evangelho, que é o Evangelho da salvação, que o que nos difere desse lamaçal de engano que está aí fora, pessoal. O engano está igualzinho à verdade, pessoal, mas ele não é verdadeiro, ele é enganoso. Vamos continuar a leitura. Qual foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Pedro e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois ele foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos ele me apareceu, também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Só até aqui, meus irmãos, amém? Aqui ele está dando testemunho de que Jesus Cristo primeiramente apareceu a Pedro. Jesus Cristo apareceu primeiramente para Pedro, depois para os 12. E depois ele foi visto uma vez por 500 irmãos. Ele foi visto ressuscitado
por 500 de nossos irmãos, por 500 irmãos, pessoal, que viram Jesus Cristo ressuscitado, que viram, que comeram e beberam na presença de Cristo. Pessoal, aqui ele está falando do Cristo ressuscitado, do Cristo verdadeiro, do Cristo que não é, pessoal, um espírito. Como ele mesmo diz, um espírito não come. O Cristo ressuscitado, a qual Tomé colocou a mão nas suas marcas, nas suas chagas. Ou seja, era um corpo, pessoal. Não era algo intangível, era algo tangível. Paulo está falando da ressurreição, pessoal. Paulo está dando testemunho da ressurreição que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, o qual apareceu ele mesmo, que ele mesmo não era digno do evangelho, pois ele perseguiu a igreja de Deus. Ele perseguiu a igreja de Deus. Mas ele sente prazer em falar que ele foi contado como apóstolo pela graça de Deus, ele foi escolhido como apóstolo. Olha o que Paulo está falando, pessoal, por que ele está falando isso? Conforme eu for avançando, vocês vão entender, pessoal. Nós somos vitoriosos pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela consumação do sacrifício na cruz do Calvário. Pessoal, nós somos vitoriosos na ressurreição. Aquilo que aconteceu na cruz do Calvário foi só o sacrifício. A vitória veio quando ele foi erguido dentre os mortos, pessoal. Ele quitou totalmente a dívida que a gente tinha com o nosso Pai. Eu e você que aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, não tem mais condenação para nenhum de nós. Não tem. Muita alegria de falar isso, pessoal, porque o acusador não tem poder mais nenhum sobre cada um de nós, sobre nenhum. O poder dele foi esmagado na consumação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O poder dele, acabou. Nós somos vitoriosos em Cristo, querendo ele ou não, nós somos mais que vencedores. Paulo está falando isso porque surgiram doutrinas heréticas. Eles estavam aqui na própria igreja de Coríntios falando heresias, coisas que não são verdadeiras. Eles estavam se desviando do evangelho e dando ouvidos a doutrinas de engano, doutrinas de blasfema. Pessoal, por isso que Paulo estava escrevendo isso aqui, deu detalhes de tudo, pessoal. Paulo não deixou passar batido nada. A ressurreição está consumada e ele ressuscitou sim, para a honra e para a glória do nome dele. Aleluia, não temos nada com isso, mas ele ressuscitou sim. Louvado seja o nome do Eterno. Guarda a palavra no teu coração. Eu te abençoe. Vai ter continuação sim. Talvez não amanhã, não hoje, talvez na semana que vem eu estarei continuando. Deus abençoe você. Guarda a palavra no teu coração. Logo mais estarei trazendo Timóteo para cada um de nós, para continuar o capítulo 2 na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Deus abençoe você. Guarda essa palavra no teu coração. Eu te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.